Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez estamos de volta. Olha, estou recebendo vários questionamentos, várias perguntas sobre a votação que irá acontecer sobre essa PEC. Próxima terça-feira, dia 30 de novembro, terça-feira, teremos a definição da comissão, que é o CCJ, né? Os senadores pediram visto de 5 dias e terça-feira vão definir se aprova ou não essas mudanças. O governo está confiante que será aprovada essas mudanças na CCJ, na comissão dos senadores. A dúvida é a questão da votação, das duas votações. Um apoio de peso nesse momento está acontecendo, porque com a aprovação da PEC dos precatórios será bom, além para a população, que vai receber R$ 400 de forma permanente, não provisória, também abrirá mais vagas, de 14,7 pulará para 17, ou até 20 milhões de pessoas serão atendidas com esse novo programa Auxílio Brasil. A questão toda é que muita gente está sondando e perguntando: Alex, será que essa semana realmente deve acontecer as votações? E aí eu estava observando a agenda, a programação do Senado, que deve acontecer a votação essa semana, e acredito eu, vários comentaristas, cientistas políticos também. A questão é que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, junto com o presidente da comissão, Davi Alcolumbre, agora está acontecendo uma dúvida sobre, de fato, se vai acontecer ou não essas votações. Por quê? Existe uma coisa chamada sabatina, a sabatina do André Mendonça, que poderá ser o futuro ministro do Supremo a pedido do presidente Bolsonaro. E, por incrível que pareça, isso deve acontecer também essa semana. Então, para poder definir essa situação, para fazer essa sabatina, essas perguntas, as questões ao André Mendonça, futuro ministro do Supremo, coincidentemente vai cair também na mesma data, na mesma semana, onde estamos aguardando a aprovação dessa PEC. Todos os senadores devem votar, 81 senadores, o governo precisa de 49. E a dúvida agora é essa: será que de fato vai acontecer essa votação essa semana? Eu acredito que sim. Perdão, eu acredito que sim. Outros acham que não. Alex, mas aí tem que dar prioridade total à população mais humilde. A sabatina pode esperar? O presidente Bolsonaro quer que também seja aprovada que aconteça essa sabatina. Então, vamos entender, porque isso pode gerar já uma polêmica. Você está vendo aqui o presidente Bolsonaro, junto com o seu indicado, o André Mendonça, futuro ministro do Supremo, que vai passar por uma sabatina. Vai ser sabatinado, questionado. Aqui você está vendo o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, junto com o Davi Alcolumbre, que é presidente da comissão, do CCJ. Será? Eu acredito que vai ter normalmente reunião. Vamos entender toda essa situação? É o seguinte: a votação da PEC, dos precatórios, alguns estão dizendo que talvez não aconteça nessa semana. Quem disse isso foi o próprio presidente do Senado, Pacheco. Ele afirmou que a prioridade do esforço concentrado são as sabatinas pendentes, como a do ex-André Mendonça, que é o ex-AGU André Mendonça. E aí, prioridade a pedido do presidente Bolsonaro? Peraí, que história é essa? Pacheco afirmou que não deve colocar a PEC dos precatórios em votação na próxima semana. Ele falou isso nesse final de semana, quinta-feira. E aí gera uma pendência. Bora entender. O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele falou, quinta-feira, agora dia 25 de novembro, que não pode garantir a votação da proposta de emenda à Constituição da PEC na próxima semana, mas que vai se esforçar. Ele disse que vai se esforçar para viabilizar a apreciação com celeridade. A PEC viabiliza a criação do novo programa social Auxílio Brasil, proposto pelo governo como substituto do Bolsa Família, e todo mundo está esperando para essa semana. Ele destacou que o esforço concentrado previsto entre os dias 30 de novembro, que vai acontecer a definição das 6 mudanças, ou seja, a CCJ é que vai definir se aprova ou não, e aí dias 1 e 2 de dezembro deve acontecer a votação. Essas datas são direcionadas principalmente para as sabatinas. Olha só, a PEC vai acontecer justamente no dia das sabatinas do André Mendonça.
Entre elas, a do ex-advogado-geral da União, o André Mendonça. Segundo Pacheco, a sabatina dele, de Mendonça, certamente irá acontecer na semana que vem, ou seja, nessa semana. Ainda não há uma definição da data exata para a sabatina de Mendonça, que está prevista para ocorrer ou terça ou quarta-feira. No mesmo dia da votação? Também não foi escolhido o relator da indicação. Ao ser questionado sobre isso, Pacheco respondeu que essas decisões cabem ao presidente da CCJ, o Davi Alcolumbre. E ele falou o seguinte: vamos tentar coexistir os interesses das sabatinas, que são a prioridade do esforço concentrado, mas a PEC do precatório também o é. Ultrapassada a fase da CCJ, ou seja, depois da definição, eventualmente tentaremos a apreciação da PEC já na próxima semana, que é muito importante para o Brasil, disse Rodrigo Pacheco aos jornalistas. Questionado se poderia garantir a aprovação da PEC na semana que vem, ele respondeu que não. E ele disse: não posso garantir. A PEC tem que cumprir a etapa da Comissão de Constituição e Justiça. O parecer já foi lido, houve um pedido de vista de 5 dias. Precisa ser apreciada na CCJ. Finalizada na CCJ, ou seja, sendo aprovada, aí vai ao plenário. E assim que chegar ao plenário, eu vou ter o senso de urgência em relação à PEC, porque ela precisa ser apreciada. O pedido de vista, que é mais tempo para análise da PEC dos precatórios na CCJ, foi solicitado pelo PSD, que é partido do Pacheco, que defende alterações na proposta. As mudanças estão sendo avaliadas pelo relator da matéria, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, de Pernambuco. O governo já admite que a apreciação pode ficar para o dia 7 de dezembro. Mas os pagamentos já começam dia 10, isso atrasaria os R$400. Apesar do possível atraso na tramitação, o Pacheco incluiu a PEC dos precatórios e a implantação do Programa Social Sustentável como prioridades no Senado até o final do ano. Traduzindo, não tem nada certo, mesmo passando na terça-feira essa PEC dos precatórios, dia 30, a previsão é que entre no dia 1 e 2. Só que nos dias 1 e 2 vai ser o dia da sabatina do Mendonça. O André Mendonça, futuro ministro. E aí, o que é que vai acontecer nessa sabatina? Lava Jato, vai ter religião, né? Bolsonaro, tudo isso será perguntado a André Mendonça na comissão. O indicado do presidente Bolsonaro ao Supremo será sabatinado justamente nesses dias. E aí teremos temas polêmicos. Rapaz, isso gera mais ansiedade. Diga lá, é ou não é? Gera ou não gera? Já está atrasado os pagamentos de novembro que não saíram. E agora poderemos ficar sem dezembro também. Aqui é o André Mendonça, que será sabatinado. Tá? Ele é indicado do presidente Bolsonaro. E aí várias pessoas perguntando, não deve ser dado prioridade primeiro à população mais humilde e depois à sabatina? Não poderia acontecer isso não, Alex? Bem, isso é o lógico, né? Dar prioridade às famílias que estão passando por uma situação difícil, ou seja, estão enfrentando literalmente a fome. Aí gera uma dúvida, quer dizer que poderá ficar para o dia 7 a votação? Pelo amor de Deus, estou mais atrás. Dia 7 de dezembro, deixa eu fazer aqui um cálculo, dia 7 de dezembro cai numa terça-feira na outra semana. Hoje é domingo, dia 28, próxima terça, dia 30, tem a definição do CCJ, a comissão vai decidir se aprova ou não a PEC, quer dizer, a mudança do texto, né? As 6 mudanças, aí passando, a previsão é entrar no dia 1 e 2 de dezembro. Só que no dia 1 e 2 vai ter a sabatina, e a sabatina quem vai fazer serão os senadores. Só que nesses dias teremos pelo menos a votação da PEC, mas aí poderá ficar para o dia 7, entrar no plenário dia 7, ou seja, na outra semana, e dia 10 já começam os pagamentos, ou seja, aí muita gente está questionando, Alex, não deveria se dar prioridade? Vocês estão entendendo aí a situação? Prioridade, ao meu ver, é a população mais humilde, que precisa saber dessa definição aí, dos R$400 dessa PEC. Lembro que o governo só paga os R$400 de forma permanente a partir de dezembro, se essa PEC passar. E aí gera uma angústia nesse momento, né? Gera uma angústia. Que coisa, rapaz. Que situação. Aí é mais um ponto que a gente tem que estar ligado agora.
prioridade total tem que acontecer com a PEC. Eu não sou contra a sabatina vai acontecer, vai. Agora, coincidentemente, na mesma data da votação, mas pode acontecer os dois? Pode. Pode acontecer os dois? Pode. Por que deixar para o dia 7 ainda? Dia 30 agora vai passar na comissão. Se a comissão aprovar as mudanças, aí no outro dia já era para ser votado, ou seja, dia 1 e dia 2 de dezembro. Mas dia 1 e dia 2 vai ter a sabatina e aí o próprio presidente, o Rodrigo Pacheco, poderá deixar para o dia 7, analisar na outra semana. Aí tome mais um atraso. Se isso acontecer, como fica os 400 para sair em dezembro? É um problema aí. Por isso que tem muita gente perguntando e comentando, Alex, será que vai ficar realmente de fato essa semana? Eu torço que aconteça, que defina tudo isso essa semana, porque quanto mais rápido definir essa situação, aprovando essa PEC, a gente vai ter uma base de que agora em dezembro realmente teremos os 400. Quanto mais atrasar essa votação, não sai em dezembro, ficará só para janeiro. Meu Deus do céu. O presidente Bolsonaro não comentou, mas existe uma tal de MPE, que é uma medida provisória extraordinária, que pode ser assinada por ele e ele pagar os R$400. Que também há uma esperança disso acontecer, né? Alex, quer dizer que o André Mendonça ele vai ser sabatinado na mesma semana na Comissão de Constituição e Justiça, né, o CCJ do Senado, e o mesmo CCJ vai, no dia 30, dar a definição dessas mudanças do texto. Passando, o certo era votar já nos outros dias, quarta e quinta, ou seja, dias 1 e 2 de dezembro. Só que agora o presidente do Senado ele não garantiu. É o Brasil, terra de todos nós, terra que nós amamos. Vamos torcer como é que vai ser essa definição. Lembro que só tem R$400 se a PEC passar. Se não passar, lamentavelmente não teremos os R$400. Olha, está tendo uma repercussão muito grande sobre o José Graziano da Silva, ele que foi ex-ministro, e ele falou o seguinte, deixa eu mostrar aqui de quem estou falando, ele falou que hoje o Brasil não tem nenhum programa assistencial. O Brasil hoje não tem nenhum programa social. O programa social era o Bolsa Família, de fato, era o Bolsa Família. O Bolsa Família deixou de existir. Depois que completou 18 anos, acabou. O programa assistencial agora é o Auxílio Brasil. E esse ministro aí, o José Graziano, ele falou que hoje o Brasil não tem nenhum programa. E o Auxílio Brasil é o quê? Ele disse, não há uma política de combate à fome hoje no Brasil. É o alerta do pai do Fome Zero. O pai do Fome Zero é o José Graziano da Silva, esse que eu mostrei a você, que é ex-ministro, ex-diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e é o atual diretor do Instituto Fome Zero. O brasileiro insiste que o desmonte das políticas sociais está condenando o futuro de milhões de brasileiros. Ele deu essa entrevista e não poupou críticas ao governo do presidente Bolsonaro, mas também destaca que uma recuperação ameaça ser lenta. Realmente, o Auxílio Brasil ainda é medida provisória, não está definido. Eu sempre digo isso, o Auxílio Brasil vai se tornar um programa assistencial só a partir do dia 7. O governo tem até o dia 7 para definir, deixar de ser medida provisória para ser o novo programa, isso deve acontecer sem problema. Só que eu investigando também, vi uma imagem aqui que ele foi ministro, e foi ex-ministro de quem? Do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha ele aí. E aí ele criticou o presidente Bolsonaro. Depois que muita gente foi entender, como ele foi ministro do ex-presidente, então críticas e mais críticas a quem? Ao atual presidente Bolsonaro. Então uma coisa explica a outra, né? Ele critica o programa atual Auxílio Brasil, que não é programa ainda, mas vai ser. A previsão é que daqui para o dia 7 o governo tire a medida provisória do Auxílio Brasil e faça ele ser efetivado definitivamente. Então, é uma crítica que a gente sabe que aí entra a política no meio, né? Para a gente encerrar, o gás dos brasileiros que foi aprovado na Câmara e no Senado, e o presidente já sancionou, muita gente está esperando que comece a pagar agora, em dezembro. Lembro que o governo tem 60 dias para pagar esse gás. 60 dias, ou seja, ele pode pagar agora em dezembro ou pode pagar em janeiro. Como estamos no ano pré-eleitoral, estamos esperando que o presidente realmente cumpra no sentido de pague agora em dezembro. Não é mais com o governo, o presidente Bolsonaro, agora é a parte burocrática, né? Ou seja, alguns interlocutores dizem que houve um pedido de celeridade, ou seja,
que antecipe, em vez de ficar para janeiro, pague o gás de cozinha em dezembro a partir do dia 10. Será muito bom. Bom para a população, são 19 milhões de pessoas que irão receber esse gás, a metade do valor natural, a metade do valor da média nacional, e aí você vai ter direito a 50, 51 reais a mais. Serão 30 parcelas, um mês sim, um mês não, durante 5 anos. Quem terá direito? O pessoal do Auxílio Brasil, o pessoal do CadÚnico, o pessoal do BPC, né, o Benefício de Prestação Continuada, também as mulheres vítimas de violência doméstica terão direito. Então a gente vai ter que aguardar isso aí. Dia 10 de dezembro, no início do pagamento do final do NIS 1, quando começa o pagamento do Auxílio Brasil, vamos torcer que o gás dos brasileiros também seja disponibilizado. Para a gente encerrar sobre a questão da prorrogação, gente, ainda existe esse plano B, sim. O plano A do governo é aprovar a PEC para garantir os R$400 de forma permanente e não mais provisória. Só que, sendo aprovado, 25 milhões de brasileiros que estão sem auxílio emergencial poderão receber pelo menos um mês, que vai ser esse mês de dezembro, essa prorrogação. Vários parlamentares dizem que o presidente deve fazer isso, por isso que há uma grande pressão para que isso aconteça. A prioridade, eu lembro, é a PEC. A PEC sendo aprovada, aí entra essa situação sobre esse plano B de pagar aí aos 25 milhões que estão sem nada. Se o governo aprovar essa PEC, se der tudo certo, em dezembro teremos o pagamento dos R$400, deve sair o retroativo, a diferença é que não saiu no mês de novembro, em dezembro. Vamos torcer que dê tudo certo, pelo menos essa é a previsão de vários parlamentares, tá? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Grande abraço, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.